abrir oficialmente a nossa rodada de entrevistas. Felipe Anaton, muito boa tarde. Mais uma vez, seja bem-vindo à CBN Cuiabá. Muito bom estar com vocês aqui, uma equipe gigante de entrevistadores aqui, de apresentadores e bons ouvintes na CBN. Então é muito bom estar aqui com vocês. Olha, o WhatsApp está aberto para você mandar sua mensagem, a sua dúvida, diretamente aqui para o secretário. Manda no 99803-5580. Continua participando. A sua mensagem, o seu áudio, o seu vídeo, ele é muito bem-vindo. E no final da nossa conversa, na reta final, eu coloco você aqui ao vivo. Felipe, a gente tem muito assunto bom, muitas novidades para compartilhar. Mas eu vou mudar um cadinho da pauta, porque é tão relevante. Ao longo dessa conversa, a gente vai reforçar mais uma vez. Tem reinauguração, importantíssimo. Casa Tour vai acontecer na quarta-feira. Esse novo capítulo do turismo de Mato Grosso. Eu faço questão que você abra essa entrevista falando sobre essa importante reinauguração. Legal, muita gente não sabe onde fica a Secretaria Estadual de Turismo, a Adjunta de Turismo. E muita gente me pergunta onde você trabalha. E é num casarão belíssimo, do século XVIII, datado de 1777, na Voluntários da Pátria, com Ricardo Franco. E é uma casa que durante muito tempo foi um CAT, um centro de atendimento ao turista, tinha um espaço para receber não só o turista, mas também os matogrossenses. E essa casa aos poucos foi se fechando. E aí a gente retoma, né, há 7 meses a gente entra na secretaria e a gente fala assim, essa casa tem que estar aberta ao público. Eu tenho uma visão do patrimônio público como ele, em especial nas pastas criativas, e turismo envolve também essa pasta que é um receptivo, né, de estar de portas abertas ao público. E a gente está sacramentando isso no dia 20, reabrindo ela para receber não só o turista, mas também todo o matogrossense. E é importante nessa questão de visitar a história. Ai. Hoje é o dia do museólogo, nós estamos falando da questão do museu. Você não tem como olhar para o futuro se você não souber a origem, de onde que veio, tá? Tem toda essa questão, é muito interessante. Mas, Felipe, nós estamos em dezembro, hoje, 18 de dezembro, e Mato Grosso esvazia quando chega dezembro. Exato. Né? E o Mato Grosso, o mato-grossense, não conhece o Mato Grosso. Eu acho que você ficou com inveja do tanto de município que eu conheci, eu sei que você saiu rodando o estado de Mato Grosso. Seguindo as rotas, os caminhos. Pois é, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouco sobre, de repente, o Mato Grossense também visitar Mato Grosso. Tem tanto lugar bonito, né? Tanto lugar lindo. Nós estamos falando isso, desde que a gente entrou na pauta, que tem uma rede social nossa, que é o @Descubra Mato Grosso, você pode também visitar, tá nas redes sociais. E a gente também está numa luta aí, junto com a SECOM, para tentar estruturar uma página para a gente fazer esse inventário, né, para todo o Mato Grossense saber onde estão as cachoeiras, os atrativos. Porque com informação você também a consumo. Sim. Qual que é a pasta do turismo? A pasta do turismo, a vocação dela é colocar na prateleira esse produto. E eu tenho falado muito sobre o Mato Grossense o Mato Grosso para os matogrossenses, o turismo para os matogrossenses. O Mauro Mendes, na inauguração da praça, tem repetido como um mantra: só vai ser bom para o turista quando for bom para o morador. Primeiro tem que ser bom para o morador. E a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre a infraestrutura nas cidades e preparar essas cidades também para os moradores e para os matogrossenses. E está tudo muito perto. Eu escuto muito: o Pantanal é caro. De fato, lá em Porto Jofre só tem 7 pousadas tocadas com gerador. Pouca gente sabe, mas energia é tocada por gerador, não tem trifásica, é monofásica. Uma das brigas que a gente fez também com a Energisa. Então, e uma entrada de dólar e de euro, turistas estrangeiros, muito forte durante todo o ano. Mas só a Transpantaneira, que é um caminho que a gente está a 100 quilômetros de Cuiabá, você consegue fazer um passeio de carro que custa nada. É só o seu combustível e um veículo. Você consegue ver ninhos de tuiuiu, pode cruzar, quem sabe, com uma onça pintada, jacarés na pista, enfim, você tem toda uma biodiversidade que está ao seu lado, não custa nada. E tem restaurantes e pousadas naquele caminho que fazem day use. Então, tem que pesquisar, como toda viagem, tem que pesquisar. Muita gente vem e me compara: mas o Nordeste é mais barato. Mas é só e praia tem escala. Aí você tem que comparar ecoturismo. Se você for comparar, por exemplo, Bonito com Nobres é muito mais barato. Sim. Porque está no início também, está solidificando, né, toda essa cadeia. Mas, em comparativo, nós somos destinos turísticos do ecoturismo
muito em conta em comparativo com outros lugares. Então, e está isso tudo disponível para o Mato Grossense. Aí eu convido você que está me ouvindo, olha, acabou de ser inaugurado o Mirante de Vidro em Jaciara. Vai lá curtir com a sua família um baita programa no Vale do Chico, curtir um rafting e conhecer essa obra que acabou de ser entregue. Você vai poder ver macacos, o primeiro mirante de vidro de Mato Grosso e ver uma grande paisagem ali junto com a sua família, curtir. Praça, por exemplo, a Dom Unibaldo, Chapada dos Guimarães, Rua Coberta, tá aí pro Mato Grossense, tá tendo o Festival Natal Luz, toda a cidade decorada, um baita programa para as crianças, para a família, gratuito. Então, assim, não há desculpa para ficar em casa, é programação. Se programe, saia e vá descobrir tudo aquilo que é seu. Esse é o mote da campanha nossa. Tudo isso é seu, por isso descubra Mato Grosso. Felipe, eu sei que não depende só da sua pasta, acho que é intercalado junto com a SECOM, mas existe no planejamento uma campanha para fomentar o turismo mato-grossense para o Mato Grossense? Total. Desde que a gente chegou, a gente tem falado sobre a importância das redes sociais, da escala e da comunicação digital nesse processo. E dentro do governo a gente tem uma especificação por lei que a matéria da publicidade, né, da comunicação, né, depende, isso em todos os governos, de autorização da SECOM. Só que o turismo também faz a comunicação que não é de governo, ela é de promoção, ela é promocional, ela é de marca país, como a gente chama, ou seja, governos passam de 4 em 4 anos, mas a linguagem da comunicação do turismo, ela é atemporal. Então é de promoção de destinos. E a gente está vindo muito forte com essa visão, com esse propósito. Tanto que com a abertura da Casa Tour, é uma abertura também para o quê? Para que as pessoas possam buscar materiais. Por exemplo, a gente teve muita procura, por exemplo, de médicos, de produtores de evento, querendo informações para o quê? Para levar para os seus conselhos, para trazer eventos para cá, por exemplo. Então lá a gente tem esse material para que as pessoas possam divulgar e atrair mais investimento. Então é uma casa também para abrir, para chamar todo o trade, chamar hotéis, restaurantes, inclusive a alimentação do evento vai estar com a Brasel. A Brasel vai ter comida, as pessoas vão poder, né, provar tanto a comida típica quanto a comida dos restaurantes aqui. Vai estar também o PAB. O que é o PAB? É o Programa de Artesanato Brasileiro, artesãos com belíssimas peças. Todas as feiras que a gente leva o artesanato mato-grossense, o artesanato indígena é sucesso. Vende tudo. E aí eu falo, a pessoa tem a oportunidade de comprar um banco de madeira por 200, 400, 500 reais, cestaria, 90 reais, sendo que esse artesanato, quando você vai fora, é 2.000, 1.500. Então, olha a oportunidade de estar vendo peças, inclusive, que para fora são caríssimas, mas aqui dentro faz parte da nossa cultura, está aqui junto para ser, como se diz, divulgada, e é uma grande oportunidade de atrair o Mato Grossense também. E a diversidade de Mato Grosso é um negócio incrível. É gigantesca. Né? Tem gente que vai para Minas, por exemplo, aquelas regiões de serra ali. Vai em Reserva do Cabaçal, é igualzinho. A única coisa que falta é uma infraestrutura legal. Professor, né? Você matou, assim, pontualmente. Primeira vez que eu fiz toda a região oeste, que é a região das cachoeiras ali do Vale das Águas, e a gente verifica exatamente. Primeira pergunta, quando eu cheguei em Reserva do Cabaçal, eu falei, onde tem café aqui? Porque a região é propícia para café. E não tem quem planta café lá. Tem. Hoje, por exemplo, você fala assim, a gente estava falando aqui antes, né? Marcela falando da paixão dela por café. Então, tem café em Juruena. Por exemplo, Juruena me procurou esse ano, falando assim, a gente quer fazer um festival de pesca. Eu falei, eu tenho 20 festivais de pescas. Vamos fazer um festival de café. Vamos agregar valor ao produto de vocês. Vocês têm plantação de café. E vamos agregar para esse turismo baseado também na cultura e no turismo rural. Então, a gente tem também trazido um pouco dessa expertise do que a gente vê em outros mercados para apoiar o pequeno comerciante, o investidor, para que a gente possa ter novos produtos. Esse é o desafio, trazer novos produtos. E a gente tem se dedicado bastante para isso. Felipe, o professor falou de diversidade e nesse planejamento, a sensação que eu tenho é que o seu trabalho está muito forte
de estreitar esse laço durante muito tempo, conversando com as pessoas, e aqui esse aqui é o melhor termômetro que tem. Muitas vezes as pessoas reclamaram aqui, mas não é para o Mato Grossense, incentivos, aproximar, é para o turista de fora, principalmente o turista até de fora do Brasil. Como é que você tem feito também essa conexão entre os empresários, os empreendedores e o público, e no formato também educativo, porque tem essa nova geração que já vai crescer com essa proximidade, sabendo da vocação do nosso estado para o turismo. Como é que você tem encaminhado esse planejamento a curto, médio e também a longo prazo, incluindo a educação? Já que você falou em educação, eu já começo o gancho com isso. A gente já procurou a SEDUC, a gente está num termo de cooperação entre as duas secretarias para quê? Para que a gente possa levar o turismo nas escolas. Assim como eu, na 6ª série, fiz meu diário de bordo no Pantanal, e eu peguei esse diário de bordo há 20 anos atrás, eu falei, olha, a gente tem que criar uma sensação de território. Eu amo aquilo que eu pertenço, eu amo aquilo que eu conheço, então eu cuido. Então, como ponto inicial na educação, a gente tem feito esse trabalho já para o plano de trabalho para 2024. Curto, médio e longo prazo. Né? O curto prazo, a gente está lá resolvendo algumas pendências da secretaria, porque a Secretaria de Turismo ela envolve desde promoção a infraestrutura. E a gente está cuidando também de como direcionar a infraestrutura do que já estava acontecendo, como, por exemplo, a Praça da Unibaldo, os centros de eventos que estavam parados, enfim, a Salgadeira, que agora, ano que vem, vai virar Sesc Salgadeira. Então, são planejamentos pontuais de curto prazo. Médio e longo prazo passa em 2 sentidos. Como você falou, o primeiro deles é educação, é território, pertencimento, eu amo, eu quero conhecer, né? E isso vem também através da promoção, da divulgação. E 2, CNPJ. Não tem turismo sem CNPJ. Eu preciso de novos empreendedores. O que eu mais tenho feito, falando assim, vai lá na Desenvolve, pega crédito. E você que está me escutando, Desenvolve MT, taxa de 0,84 ao mês, 2 anos de carência. Eu cheguei na secretaria falando assim, não dá para pegar essa taxa, tem que melhorar o prazo. Passou de 72 meses para 120, ou seja, você pode pagar em 10 anos para infraestrutura turística, menos de 1%. Então você que está me escutando, quer investir, vai lá na Avenida do CPA, Desenvolve MT, nossa agência de crédito e fomento, vamos empreender. E eu preciso de bares, de restaurantes, preciso de hotelaria, porque quanto mais serviço, mais competição, mais concorrência, eu tenho melhores preços, melhores tarifas e, consequentemente, é um mercado mais maduro. Então, para longo prazo, é a construção dessa, como se diz, vocação de CNPJ para o nosso estado. Isso é importante porque se você melhora... Eu gosto de turismo, né? Mas chega uma altura ali que você precisa de conforto. Total. Principalmente quando envolve a natureza, você cansa muito durante o dia, né? Tem uma pegada diferente. E a gente gosta, né, professor? E assim, eu acho que quem gosta de turismo, ele não gosta só do turismo. São raros aqueles que gostam. Ele gosta de experiência gastronômica, né? Gosta de ter, sei lá, por perto um teatro ou alguma coisa que pode ver, um show. Tem uma série de coisas que você vai e você agrega valores a isso, né? Mas exatamente, a infraestrutura do turismo e turística é exatamente isso. Cachoeira, eu sempre falo, tem diversos lugares e belíssimas cachoeiras. Agora o atrativo de alguém levar você para a cachoeira é um receptivo, a infraestrutura, poucos lugares têm. Então, o nosso desafio, e essa é uma missão do governador Mauro Mendes, também do secretário César Miranda, eles têm pontuado muito forte sobre a infraestrutura do turismo. Por exemplo, a gente tem falado hoje do parque, né, o maior parque multievento da América Latina. Né? Tudo isso vai gerar uma demanda gigantesca para o turismo. Um exemplo, este final de semana estava tendo um Stock Car em BH, que é fora do circuito. Então, assim... Amanhã eu estava vendo as postagens de BH, falei, amanhã vai ser Mato Grosso. Mato Grosso vai ter essa oportunidade. Então, sem infraestrutura, sem CNPJ, por exemplo, eu tenho provocado pessoas que têm áreas belíssimas, falo, olha, se você não tem capacidade de investimento, vamos procurar um parceiro. Vamos transformar isso em um produto. Empresas privadas que estão em Gramado, a gente esteve na Festures, que é uma feira que acontece todo ano em Gramado e todos os estados brasileiros participam. A gente estava divulgando o estado de Mato Grosso e eu estava falando com vários empresários sobre o quê?
Vem para cá investir no Mato Grosso. Eu tenho mercado. Olha, Sinop eu tenho voo direto. Olha, tá faltando hotel. O Ibis lá, capacidade de lotação durante todo o ano de mais de 90%. Por exemplo, que eu quero parabenizar, ontem um dos nossos servidores, o Leandro, ganhou um prêmio do Programa de Evolução Digital do Turismo pelo Ministério do Turismo, um prêmio nacional sobre o nosso observatório. A gente tem colhido dados. Sim. E a gente tem profissionalizado para quê? Com mais evidência, mais investimento. Então, sem infraestrutura também não tem turismo. E a gente tem uma diversidade enorme. Olha, se a gente pegasse aqui um compasso e colocasse 100 quilômetros em volta, vou encontrar águas termais, cachoeira, gruta, caverna, serra, turismo de agronegócio, Pantanal. 6 biomas o Brasil tem, 3 estão no Mato Grosso. Então, assim, e locais que as pessoas não... Para mim, uma das cachoeiras mais bonitas que eu vi até hoje está lá em Aripuanã, dentro da cidade, né? Exato. Tá encostado na cidade. Aliás, tem várias cidades com cachoeira dentro. Salto do Céu também. Chama Salto do Céu porque tem um salto dentro da cidade. Na frente da prefeitura, até brinco. Né? Salto do Céu, o prefeito é feliz porque ele vai trabalhar, ele olha para frente da cachoeira. Nas suas andanças, você consegue eleger uma cachoeira preferida? Olha, a que mais me impactou foi na região dos Parecis. Eu tive uma experiência, tem uma cachoeira, Tiariti. Exatamente. Mas depois você vai em Salto Belo, você fala, meu Deus, qual que é a mais bonita? Então, eu já tô falando para você que não conhece Campo Novo dos Parecis, vá. Vá, porque você vai viver uma das maiores experiências. Inclusive, o diretor de produtos do Ministério do Turismo falou, a gente estava prospectando produtos, a gente acabou de voltar de Campo Novo dos Parecis. Aquilo é incrível. Aí, quando você lê Mato Grosso e seus municípios, e você lê o livro, e você do João Vicente Ferreira, e quando estava demarcando as terras, Marechal Rondon falando assim, a gente tem que ir ao ataque para demarcar o Tiariti, e o Tiariti significa Casa do Homem Sábio. Isso. E aí a cachoeira é tão forte que é só arco-íris, e olha, é uma espuma de vento, assim, de águas nos seus olhos, assim, que parece uma chuva. Literalmente você está num lugar que você está longe da cachoeira, parece que está chovendo e repleto de arco-íris. E aí você sobe o drone, qual que é o formato da cachoeira? Ela tem o formato do mapa do Brasil. Caramba! Sim. E aí eu também não vou falar que eu também quero ir agora, do lado tem uma água gelada e aí do lado tem água quente também. Caramba! Na cachoeira. Como é que dá pra ir agora essa semana, Dá pra ir gente? agora essa semana, pessoal. 600 quilômetros. Saiu cedinho, madrugada, Marcela. Você tá lá depois do almoço. Hoje tá fácil. Quando eu fui a primeira vez nessa cachoeira, eu fui ali por Sapezal, que tinha que entrar na trilha. Aí a gente andava uns quase 10 quilômetros. Coloque na sua agenda da vida aí de férias. 15 embora horas. Por ali é muito lindo, né? Que você pega o rio Papagaio de fora a fora, ele é cheio, muito bonito aquele rio. Papagaio, Rio Verde, Campo Novo dos Parecis é a terra das águas esverdeadas, é verde esmeralda. Felipe, eu preciso interromper por conta do repórter CBN, as principais notícias do país a cada meia hora e daqui a pouco a gente continua com o Felipe Velaton. Estúdio CBN. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Repórter CBN. Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. A área técnica do Tribunal de Contas da União propõe que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, seja obrigada a ressarcir os cofres públicos em 11 milhões de reais por danos supostamente praticados ao erário. O processo concluiu que a ministra não comprovou a regularidade da aplicação de recursos repassados pela União em contrato firmado com a Fiocruz quando o órgão era presidido por ela. O documento ainda precisa ser aprovado pelo ministro, relator do caso e demais integrantes do tribunal. O Ministério Público do Rio de Janeiro e policiais federais encontraram e apreenderam 2 armas e R$148 mil em dinheiro na casa da deputada estadual Lucinha, do PSD.
A parlamentar foi afastada do cargo por tempo indeterminado pela Justiça por suspeita de ligação com um grupo da milícia, considerado um dos mais violentos do Rio de Janeiro. Lucinha só não foi presa por ser deputada, visto que a lei garante que parlamentares só podem ser detidos por crime flagrante e inafensável. Uma menina de 12 anos foi vítima de estupro coletivo cometido por 5 adolescentes do Recife, em Pernambuco. Os suspeitos do crime têm entre 16 e 17 anos e foram apreendidos. Segundo informações da TV Globo, a menina tinha saído de casa no fim de semana para encontrar com o namorado e, ao chegar ao ponto de encontro, o rapaz estava com outros 4 amigos. O Vaticano autorizou em decisão histórica a bênção para casais do mesmo sexo. A nova orientação está no documento aprovado pelo Papa Francisco. A Igreja Católica, no entanto, informou que a autorização não muda a doutrina sobre o casamento e padres podem negar-se a fazer o rito. No começo do ano, Francisco já havia considerado como injusta a criminalização da homossexualidade, como ainda fazem alguns países. No horário de Brasília, 4h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oi, pessoal. Aqui é Dona Ed falando. Olha, que a dengue mata e os casos só aumentam, todo mundo já sabe. E isso não é fake news, não. Então, galera, vamos fazendo essa parte, vai? Água parada, nem pensar. Bora colocar areia nos vasinhos, armazenar bem o lixo e dar uma geral na rua. Segue lá nas redes sociais e entra nessa luta. Se todo mundo se mexer, a gente cancela a dengue de vez. Esse é o meu papo e do governo de Mato Grosso. O design que emociona, a potência que conquista, a tecnologia que faz você ir além. Ter um BMW é mais do que apenas dirigir, é ter muitas sensações. BMW 320i Sport GP, modelo 2024, à vista por R$ 341.950, com taxa 0% para planos com 60% de entrada e saldo em 24 vezes. Agende seu test drive. Galaxy Motors, na Avenida Fernando Correia ou ligue 21 23 60 90. No trânsito, escolha a vida. O Natal. Essa época que transforma o simples gesto de abrir um presente em um espetáculo de alegria e emoção. E assim, entre laços e embrulhos, sorrisos despertam, abraços se encontram e a magia acontece. Neste Natal, escolha um presente que tenha o poder de encantar. Venha para o Shopping Popular, a maior variedade de lojas para você surpreender quem tanto ama. De segunda a sábado, das 8 às 19 horas e aos domingos, das 8 às 13 horas. Na medicina, cada escolha é determinante. E nós acreditamos que o caminho para salvar vidas começa com uma educação de qualidade, com profissionais dedicados e uma estrutura preparada para te receber. Porque toda vida merece o melhor cuidado. E o melhor cuidado começa aqui. Vestibular Medicina Univale. Inscrições abertas. Para mais informações, 3688-6006. Inspirado em pessoas que priorizam qualidade de vida, o Living, lançamento da Vanguard, é para quem busca um estilo de vida leve e consciente. Localizado no bairro Bom Clima, próximo ao Parque das Águas, o Living foi criado para quem aprecia liberdade, conforto e conexão com áreas verdes. São apartamentos de 81 e 85 metros quadrados privativos, com 2 ou 3 quartos, sendo um suíte. Conheça os detalhes do Living na Central de Decorados da Vanguard, Avenida Miguel Sutil, em frente ao Parque Mãe Bonifácia. Vanguard. Repense sua forma de morar. WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN.
11h09, voltamos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, início de semana, 18 de dezembro de 2023, abrindo a nossa rodada semanal de entrevistas. O faleiro é com ele, secretário adjunto de turismo Felipe Velaton, que aliás já está recebendo muita mensagem, inclusive tem ouvinte dizendo que está sentindo sua falta lá na Câmara, falando que sente falta do trio. Felipe Velaton, Diego Guimarães, Abílio Brunini. Ele vai comentar esse cenário no final, tá? Vamos focar aqui na pauta do turismo, mas a gente vai atender. Eu vou acrescentar mais um aí, Marcelo Bussic. Também. E não lembraram dele aqui. Falaram que até o final do programa vão fazer uma figurinha dos três aqui, mandar para mim. Felipe, mas voltando aqui para nossa pauta, né, que é o turismo, esse trabalho, fazendo um grande balanço. Eu sei também que aconteceu o Salão Nacional do Turismo, você esteve por lá. Vou pedir nessa volta para você fazer um balanço também da importância, representatividade de Mato Grosso, o que vocês viram, o que vocês levaram também do nosso turismo, que fomenta tanto a economia. Consegue fazer um compacto para nossa audiência? Compacto. 12 anos o Salão do Turismo não acontecia no Brasil. Aconteceu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E estavam os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, 27 estados. Sebrae, Senac, concursos. E qual é a oportunidade? É uma vitrine. E quando todo o Brasil abre a sua vitrine, Mato Grosso também tem que estar presente. E a gente teve com toda a nossa equipe da promoção, da superintendência de promoção. E lá a gente mostrou a observação do maior felino das Américas, a onça pintada. Levamos o nosso artesanato, com o nosso artesanato indígena e também barroco também. Também trouxemos também na experiência o nosso material, que fala também dos nossos 3 biomas e as praias do Araguaia. Levamos ali um quadriciclo, na verdade, né, com experiência de óculos 3D para a pessoa vivenciar as trilhas de Nobres, enfim, um baita passeio. Por exemplo, Nobres está aqui do ladinho, você que não conhece, águas cristalinas, dá para andar de quadriciclo em diversas pistas aí de areia, enfim, é um passeio de aventura maravilhoso e tá do nosso ladinho. Então, assim, esse é o balanço aí do Salão do Turismo, que estava há 12 anos, né, parado. E a gente tem que lembrar do tamanho da cadeia do turismo. A gente fala de turismo, sempre dá aquela ideia de lazer, você que está me escutando, mas não. Turismo é emprego e renda, é geração, é indústria. Assim como tem a indústria do agronegócio, assim como tem a indústria da manufatura, nós somos uma indústria que movimenta a segunda maior cadeia de empregos do Brasil. Ela só perde para a construção civil. Então nada emprega mais do que a construção civil e o turismo. Então a gente tem que ter esse olhar do turismo como uma indústria que gera emprego e renda. E o turismo ele tem uma cadeia em torno dele enorme. Bares, cantores de bares, restaurantes, hotéis, os também, carros de aplicativo, táxi. Quer dizer, você chega numa cidade, o sol está escaldante, sol do Mato Grosso, você precisa de um filtro solar, você vai passar na farmácia. Você vai para uma aldeia, o nosso estado, ele é o tamanho de 3 Itálias, 5 Uruguais, uma vez em meia França. É gigantesco. Aí você vai abastecer seu carro. Aí você vai movimentar postos de gasolina. Então, só a cadeia indireta do turismo, ela é a única que pode movimentar toda uma cidade. Tanto que existem cidades no Brasil que vivem 3 meses. Né? E os outros 9, eles comem aqueles 3 meses. Exatamente. Né? E eu falo que a gente perde muito tempo, né, para fazer um turismo fora de Mato Grosso. Não sou contra, quem tem condições tem que ir, assim como os outros de loja tem que vir para cá. Mas é importante conhecer o estado primeiro, até para chegar lá e saber contar. Porque senão você encontra alguém e pergunta como que é o Mato Grosso. Lá tem agronegócio. É muito pouco. Esse é o desafio. Eu que rodei, eu posso falar com uma Defender, rodei boa parte do estado, rodei os 3 biomas. A dificuldade da distância é uma coisa que muitas vezes pega. Mas as estradas, por exemplo, a BR-163 sendo duplicada, né, o governo do estado estadualizou ela, é muito importante. Sim. Onde estava a minha família esse final de semana? Estava em São José do Rio Claro. É a Amazônia Legal mais próxima da capital. No rio que pega fogo. Exato, no rio que pega fogo, no seu Zanquete, exatamente. Sim. Um baita lugar, ganhou, agora está em primeiro lugar em observação de aves, ou seja, em número de aves, espécies catalogadas. Tem primatas, chimpanzés, macacos, que só existem naquela região. Então a gente está vivendo um momento que muitas vezes o cuiabano quer conhecer a Amazônia. Está a 300 quilômetros de você em São José do Rio Claro.
Tem a Cuiataí-Porã, que é uma outra propriedade. Então, tem que pesquisar. E é isso que a gente quer dar mais acesso. Promovendo mais com publicidade. A gente está formando um time aí de redes sociais também para passar esse conteúdo, trazendo parceiros. Inclusive, a gente quer, né, no próximo ano, trazer um edital aí para trazer influenciadores tanto do estado de Mato Grosso, influenciadores locais, como também influenciadores de fora. Por exemplo, a gente teve um influenciador, o Caio Travels, que foi para Barra do Garças, movimentou mais de 10 milhões de visualizações. Eu estava na BAV, no Rio de Janeiro, uma feira que é a maior feira do turismo da América Latina, que acontece no Rio de Janeiro e ano que vem vai acontecer em Brasília. Qual que era a pergunta? Onde que fica Campo Novo dos Parecis? Onde que fica Barra do Garças? Barra do Garças, a cidade que está, né, tá mais próxima de Goiânia do que de Cuiabá, mas com um dia, vamos falar meio dia de viagem, saindo de madrugada, você chega depois do almoço, você vai curtir na mesma cidade, Praia de Água Doce, Cachoeira e Águas Quentes. E comer um peixinho. E a estrutura de água quente lá é bem organizadinha, não é? Não, é muito organizada. O Araguaia, por exemplo, eu conheço o Araguaia de fora a fora, né? Do alto ao... Não posso falar mais baixo Araguaia, senão eles brigam com a gente. Do alto ao altíssimo? Do alto ao altíssimo. Para mim, o local mais lindo do Rio Araguaia é Luciara. E tá tendo uma... E você você sabe que ano que vem começa, no plano de trabalho, a Orla de Luciara. 12 milhões de investimentos, assim como São Félix do Araguaia. São duas obras pensadas pelo governador Mauro Mendes, que quando ele foi à praia de Luciara, ele falou assim, vai ter uma orla aqui. E é uma das obras da infraestrutura turística que vai sair. Notícia. Eu sou fã de pôr do sol. O pôr do sol mais lindo que eu vi até hoje foi em Luciara, naquela praia, você vendo o sol descer dentro do rio. Eu não gosto, professor. Lindo. Eu tenho uma angústia, uma tristeza. Evito o pôr do sol o máximo possível. Sabia? Eu gosto. Poxa, minha avó era assim. Minha mãe também não gosta. Eu acho que acabei herdando. É um horário que eu não gosto. Se eu puder evitar não ver, eu não vejo. Eu gosto de ver ele nascendo, mas... Eu ando longe, atrás nessa hora viagem, eu sempre tô dormindo. Às vezes Agora, já que você falou de Luciara, eu quero mostrar pra vocês aqui. Você sabia que dá pra alimentar e nadar com boto? Sim. Lá na Lagoa dos Veados. Não lá fazia ideia. Em Luciara. Gente. A primeira dama visitou a secretaria aqui pra essa câmera aqui, aí. A primeira dama nos visitou esses dias. Eu falei assim, sabe qual que é o passeio que você tem lá que pode agregar valor para a cidade e ter turista o ano inteiro? Logicamente, o ano inteiro, mas o período das águas baixas é melhor. Ela falou, qual? Eu falei, Lago dos Veados, o Boto, aí em Luciara. Ela ficou encantada, mostrei outros mercados. Eu falei, tem gente que vai para Miami para nadar com os golfinhos. Vem Fernando de Noronha e o Boto tá aqui, né? O único perigo do boto, você sabe qual que é, né? Qual é, professor? Não sei. Vou deixar você contar, professor. Conta, professor. Perigoso. A lenda do boto não é brincadeira. Teve uma novela da sereia, aquela filha de boto. Conta, secretário. O boto cor-de-rosa, ele apronta. O que ele apronta, As professor? meninas ribeirinhas que tomam banho no rio, voltam para casa tudo grávida. E nas noites de festa, chega um rapaz vestido de branco, chapéu branco na cabeça para dançar com as moças. Dentes de ouro. Eita. Mas quem enxerga o dente de ouro já tá grávida? É, secretário? Olha, essa é a lenda, então você vai pra Luciara, tome cuidado. Atenção. Deixa eu colocar as pessoas aqui. Ou se tá com aqui. alguma dificuldade, vai em Luciara que resolve o problema. Tem muita gente participando e aí a gente vai colocando aos poucos para dar atenção para nossa audiência. O Joaquim, ele tá ouvindo, tá parabenizando o seu trabalho, secretário, mas está dizendo, olha, por que Mato Grosso não explora o turismo no Pantanal como o Mato Grosso do Sul? Ele coloca aí essa diferença, ele vê um incentivo muito maior. Você tem esse olhar, secretária? Acredita que é dessa forma e estão nessa tratativa, nesse trabalho para mudar esse jogo, essa sensação, essa impressão, como o nosso ouvinte tem aqui? Joaquim, a gente tem que entender que Mato Grosso do Sul tem uma cadeia de hotéis, de CNPJs, mais formada a longo prazo do que Mato Grosso. Agora, em termos de investimento, pode chamar na chincha, pode, como diz o cuiabano, pode chamar junto. Eu tenho certeza que o governo do estado de Mato Grosso investe mais recursos que o governo do Mato Grosso do Sul. Um exemplo, Mato Grosso está trocando todas as pontes de madeira por pontes de concreto. Ou seja, até o final da gestão Mauro Mendes já foram trocadas mais de 50% das pontes e a gente caminha aí para o restante por esse período.
né, já foi destinado convênios para a reforma dos aeroportos e construção de aeródromos, né, 2 em Poconé. Passou no CONDES passou já no Conselho, um investimento de 14 milhões de reais para o quê? Para o tanque da rua. O que é o tanque da rua? É como se fosse o Parque das Águas de Poconé. Vai mudar o traçado para o centro histórico, um grande parque para a cidade, 14 milhões. Já está previsto esse orçamento. Barão de Melgaço, 5,8 milhões no pier do Rio Mutum. E deu deserto, por isso que ainda não aconteceu essa obra, 12 milhões para a orla de Barão de Melgaço. E vai ser entregue agora, ano que vem, no início do ano, e essa previsão, a orla de Santo Antônio. Investimento aí também chegando aí por volta aí dos 10 milhões. Então é muito investimento no Pantanal. Se tem um governador pantaneiro em investimento, é o governador Mauro Mendes. Um exemplo, acabou de financiar também um filme que metade do recurso foi via governo do estado e metade do outro recurso está sendo feito com a iniciativa privada, que é o filme da Marcha das Onças, que é com o mesmo produtor que ganhou o Oscar com a Marcha dos Pinguins. Imagina um filme mostrando o Pantanal Norte, Porto Jofre, mostrando o Mato Grosso para mais de 100 milhões de espectadores na Netflix, mostrando e quem sabe passando pelos festivais e chegando ao Oscar. Aí o mundo inteiro pode conhecer o maior felino das Américas que vive, em especial, o lugar para ser visto é em Poconé, Mato Grosso. Eu que sou dos 2 estados, sou com 2 estados só, né? Nasci abaixo do Pantanal, depois vim para cá. Você nasceu onde, professor? Ponta Porã. Ponta Porã. Tá começando ali, o Pantanal sobe já. Sim. Vai ali. Posso falar muito bem dessa diferença. O que aconteceu? Nos anos 60, no Mato Grosso do Sul, migraram para lá um conjunto de empresários do Sul e do Sudeste, empresários com muito recurso, e compraram fazendas ali. Porque a cidade também favorece. Aqui Dauana está ali perto, Antônio João, Porto Murtinho, Bela Vista, até chegar em Corumbá. Ou seja, são um local, se a gente olhar aqui, assim, cidade do Pantanal é Poconé. Né? Barão de Melgaço ali, Barão menor. Também está 100% né? no Pantanal. Então essas cidades fizeram com que esses fazendeiros fossem para lá. A visão deles era diferente. A visão deles era de você conseguir fomentar a região. Então não foi o Estado. Quando lá começou a desenvolver, o Estado era até um só e não tinha recurso zero. Aí lógico, depois que se tornou um atrativo, né? É tanto que você anda ali naquela região, as fazendas ali, tem casas centenárias lá dentro. Sem dúvida. Aqui é raro. Aqui nós só temos aqui na região a da usina ali do Itaici. É a única. Nós não temos. Que inclusive está na mesa do governador. A gente fez o levantamento do projeto, que foi a primeira usina, vamos falar, com energia elétrica no estado de Mato Grosso. Foi de um governador industrial, Totó. Então eu vejo assim que todo o equipamento veio da Alemanha. Então é um restauro que o governador precisa também, né, e tem analisado sobre a sua infraestrutura. E é exatamente isso, sobre patrimônio. Como você falou, muito do que aconteceu no Mato Grosso do Sul foi através do privado, da iniciativa privada. E é esse o nosso papel. Eu tenho batido diversas portas aí de fazenda, falando assim, vamos investir, olha o turismo, vamos mesclar, como está acontecendo com a Pousada Pilval, vamos mesclar a pecuária com o turismo, né, agregar valor na sua propriedade. Então muita gente já está vindo com essa visão e a gente conseguiu atrair mais investimentos, inclusive na Transpantaneira. Felipe Veloton é o nosso convidado. Felipe, tem muita gente perguntando aqui sobre Chapada dos Guimarães. Você já citou, falou, teve uma movimentação intensa, inclusive muitos políticos, viu, professor? Muitas autoridades disputando ali os holofotes. Foi pauta mais cedo do Meu Faleiro Político na televisão. Você estava por lá, mas as pessoas estão questionando aqui, Marcela, com relação à interdição da estrada, né, bem no momento onde é inaugurada, sobre esse trabalho. A gente sabe que é um parque nacional, mas de forma geral, o que eu estou sentindo é que eles querem que você fale um pouco da inauguração, da importância, mas também desses cuidados, porque tem muita gente aqui se organizando para subir e ninguém melhor que você para falar e orientar a nossa audiência. Pessoal, primeiro aqui deixar muito claro, tem muito ruído. A estrada não está interditada para veículos de passeio. Isso vale ressaltar. Ela está interditada para carga pesada, ou seja, para transporte de cargas, que tem outra estrada, dá para vir por Campo Verde sem nenhum problema. Então, você que está com carga, dá para vir por Chapada por outra estrada.
Agora, veículo de passeio, já está a Defesa Civil no local, né? Eu passei, gravei um vídeo no sábado mostrando um MUC trabalhando, sinalizada. Agora, para resolver esse problema em definitivo, né, é necessário, já está sendo feito todo o levantamento técnico junto à Sinfra, mas é necessário também passar esse imbróglio. Porque o governo do estado bateu na mesa e falou, quero investir 200 milhões de reais no Parque Nacional. E quando o governador fala isso, ele fala, eu quero também duplicar, eu quero investir naquela estrada. Só que hoje a gente tem um grande problema, porque é uma área ali federal que detém hoje, a gente tem que falar com o governo federal, e hoje você não consegue fazer a duplicação sem autorizações legais, ambientais do governo federal. Então, a gente tem esse imbróglio, e é por isso que o governador se colocou na disputa para concessão. O que não dá é para criar-se narrativas que querem pegar o parque, não devem pegar o parque, por isso, por aquilo, muita falácia, mas a gente está vendo aí que a última concessão ganhou-se uma empresa para investir 18 milhões de reais em 30 anos, ele ganha esse recurso em menos de 5 anos só com estacionamento e ainda cobrar da população matogrossense R$100. Ou seja, inviabilizando completamente o turismo para o matogrossense, que é aquilo que a gente está falando. O governador ofereceu 200 milhões de reais e falou assim, olha, e ainda não cobra ingresso. Ou seja, o que é o turismo? É o lazer em escala. Nada pode ser mais transformador. E você estava falando que as personalidades políticas, autoridades, disputaram. Por quê? Porque asfalto traz sim desenvolvimento. Mas você usa asfalto com o veículo. Agora, praça, atrativo turístico, você usa com a família. Você usa com momento de lazer. E aí, nesse momento, nada é mais transformador para as cidades do que as obras de infraestrutura turística. E é isso que o governador... Rua coberta, né, Felipe? E a rua coberta. A primeira do primeira do estado. A primeira do estado. O Mauro tem feito Lá tudo... em Chapada? Lá em Chapada. Mauro tem feito tudo que é inovador. Primeira rua coberta do estado, em Chapada dos Guimarães. Primeiro mirante de vidro em Jaciara. Enfim, tem feito obras realmente fora da curva. E é essa a visão Mauro Mendes. Quero projetos que impactam o turista. Tanto que a gente tem preparado diversos projetos para, seja nessa gestão ou em outras, já tem um cardápio de projetos já estudados, e aí a gente está falando disso em longo prazo, pensados em longo prazo para o estado de Mato Grosso. E tinha muitas autoridades ali querendo esse espaço oportuno? Natural, até porque praça lotada, famílias, e era uma oportunidade realmente que é um presente de todo mundo quer estar sorrindo, né? E isso é importante. Tem uma mensagem aqui do seu Tadeu, ele disse assim, o secretário, eu adorei, professor, posso subir tranquilo pro ano novo? Eu adorei, ele quer orientação do secretário para organizar o ano novo. Pode, Tadeu? Pode subir, secretário? Tadeu, pode subir e pode gastar, entendeu? Pode, leva a família lá, põe o 13º para circular, porque o turismo vive disso, vive de geração de emprego, renda, e é muito importante ter o mato-grossense curtindo com sua família num lugar tão belo. Felipe, uma coisa que eu sinto falta aqui, a gente viaja para outros locais turísticos, desde o aeroporto a gente já conheça o Rio, conheça São Paulo, conheça Alagoas. E aqui o nosso aeroporto a gente tem muita dificuldade em encontrar esse portfólio de conheça Mato Grosso no nosso aeroporto. Existe algum planejamento? Isso está no radar de vocês? Não só está no radar, como está em execução. E aí que eu quero parabenizar os deputados, o deputado Avalone e o deputado Nininho, destinaram suas emendas para reforma e construção também, né, de equipamentos turísticos, né, investimento em planejamento turístico, de promoção, e um dos investimentos também coloca-se o CAT, o Centro de Atendimento ao Turista. Então, o Centro de Atendimento ao Turista, para você ter uma ideia, o Centro de Atendimento ao Turista, quando eu cheguei na secretaria, estava com a placa de Várzea Grande. Como assim? Então, era que tinha. Era o que nós tínhamos, e tinha uma terceirizada, o governo do estado atendendo, e atendendo assim, né, com um atendimento que realmente trazia custos aos cofres públicos que eu não via resultado de retorno no atendimento. Lógico que estava em reforma, a gente falou assim, vamos aproveitar esse momento de reforma para reestruturar e voltar com o CAT novo. A COA está em um movimento de construção, está seguindo o cronograma das obras, início do ano já entrega algumas etapas, e dentro dessas etapas aí a gente está prevendo aí no primeiro semestre já entregar o CAT com uma roupagem tecnológica, de auto-service, que é o que a pessoa também indo lá colher a informação, decorado com os nossos artesãos e artesanato, enfim, que presente aqui do estado de Mato Grosso.
e com uma experiência para a pessoa já chegar falando assim, quero conhecer mais. Pode ter certeza que no primeiro semestre do ano que vem o CAT está aberto ao público. Isso é importante. O local que eu vi que melhor organizou isso, não sei como que está hoje, era Paraíba, no governo do Ricardo... Nossa, esqueci agora, do PSB. A gente chegava no aeroporto, aliás, o aeroporto é 3 municípios depois, né, de João Pessoa. Você vai cortando, mas você chegava, você já encontrava Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho. Você já encontrava uma festa junina e com os panfletos, né, aquelas moças vestidas de caipirinha, os rapazes dançando, tá? E eles conversavam com a gente de uma forma muito simpática sobre o estado deles. E aí a gente ficava assim, a lista deles tinha 5, 6 lugares para ir. Mas ficava curioso para conhecer os 5, 6, né? Eu fico imaginando no Mato Grosso, o cara tem que sentar meio-dia para conhecer o nosso portfólio local que ele pode ir no Mato Grosso. Né? É o que você falou, o principal produto do Nordeste é o produto turístico. É a base da cadeia deles. O primeiro resort aportou lá em 1960. A gente estava fazendo um estudo sobre os aportes de... como que o Nordeste chegou nessa escala? Chegou nessa escala porque em 1960 já chegou um resort. E, inclusive, a gente está falando dos arraiais, você vê até o São João. É conhecido, né? O São João, como você estava falando, é a grande festa da Paraíba. Inclusive, o prefeito de Campina Grande é meu amigo, Bruno, né? Convida todo ano. É um grande São João, um investimento tanto público quanto privado, cervejas, artistas, enfim. O Nordeste dá show, né, nessa cadeia do turismo, e a gente tem que muito que aprender com essa cadeia. É o que eu falo, a gente já consolidou algumas cadeias no estado de Mato Grosso. A cadeia do agronegócio, indiscutivelmente, é a maior cadeia. É o setor, por exemplo, esses dias eu estava com o governo federal, falar do turismo, eu falei, não, peraí, quem mais coloca dinheiro na balança comercial, no PIB do Brasil, se chama agronegócio. Quem mais emprega? A gente está falando da construção civil e do turismo. Mas o agronegócio já está consolidado e é o que realmente leva a balança comercial do Brasil. Agora a gente precisa passar por uma fase complementar. Já solidificamos algumas cadeias, agora tem que vir forte com o turismo. 15h31. Felipe, prometo que é a última pausa, daqui a pouco reta final. Eu vou pedir para você reforçar o convite da reinauguração. Vou responder as suas perguntas. Tem gente aqui reclamando, ó, que Jaciara, né, não é muito citada, tem que divulgar mais Jaciara, pedindo aqui. A Samira está com a gente no WhatsApp. Tem mais questionamentos sobre essa reta final do ano. Estão falando aqui das férias escolares. Enfim, daqui a pouco a gente volta com o Felipe Velaton, abrindo a nossa rodada semanal de entrevistas, mas só faz sentido mesmo com a sua companhia. Estúdio CBN. As notícias, comentários e entrevistas que você ouve aqui diariamente, você pode acompanhar também no site da CBN. Acesse cbncuiabá.com.br. Um site completo, leve, dinâmico, perfeito para quem precisa de informações com credibilidade. Acesse a nova plataforma digital da CBN e fique muito bem informado. cbncuiabá.com.br. Repórter CBN.
Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023. O governo vai lançar amanhã uma ferramenta para bloquear instantaneamente celulares roubados. No desenho da proposta, uma das promessas é barrar também em até 10 minutos o acesso a aplicativos de redes bancárias, bem como as mensagens via SMS. A proposta vem em um contexto de aumento dos roubos no país. Mais de 999 mil ocorrências do tipo foram registradas no ano passado, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico avaliou que a dívida pública brasileira vai continuar a crescer nos próximos anos, podendo atingir 90% do PIB em 2047. Para a entidade, o avanço vai ocorrer mesmo com a aprovação, neste ano, do arcabouço fiscal e da reforma tributária sobre o consumo. Em relatório, a OCDE recomendou ao país limitar gastos com saúde e educação e não conceder aumento real para aposentadorias. O influenciador fitness Renato Cariani presta depoimento na sede da Polícia Federal em São Paulo nesta tarde. Ele é investigado pela corporação por suspeita de participação em um esquema de desvio de produtos químicos para o narcotráfico produzir toneladas de drogas, especialmente crack. Cariani não quis comentar as investigações, mas afirmou que o caso ainda não é um inquérito criminal. O atual presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, venceu as eleições do país e garantiu um terceiro mandato, segundo resultados anunciados pelo Tribunal Eleitoral Egípcio. Ele obteve 89% dos votos em uma disputa ofuscada pela guerra em Gaza e por uma crise econômica interna. O presidente já comanda o país há 10 anos e, no novo mandato, com duração de 6 anos, governará até 2030. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O governo de Mato Grosso trabalha forte e investe pesado para combater as queimadas e o desmatamento ilegal no estado. Estamos preparados. O monitoramento feito por satélites de última geração e o sistema de gestão ambiental permitem identificar em tempo real e punir com precisão quem comete esses crimes, 24 horas por dia. Não adianta esconder. Vamos identificar e localizar qualquer foco de incêndio ou área de desmatamento ilegal em todo o território de Mato Grosso. Aqui é tolerância zero. Ninguém vai ficar impune. É multa pesada e embargo de propriedade. Se você presenciar uma área de desmatamento ilegal ou algum foco de incêndio, denuncie. Governo de Mato Grosso. Então, é Natal. Tempo de amor, paz, esperança. E de se reinventar, né? Porque ficar sempre na mesma não rola. A Casa Prado é o lugar ideal para você se vestir com estilo. E você ainda encontra o presente perfeito para quem você ama. Roupas, sapatos, acessórios e perfume. Tudo para um Natal repaginado. Reinvente-se com a Casa Prado, nos shoppings de Cuiabá e Várzea Grande. Estão abertas as matrículas para 2024 na Fato Educacional. Do berçário ao terceiro ano e pré-vestibular, o Colégio Fato conta com uma exclusiva plataforma educacional COC, com uma proposta pedagógica moderna que vai além da sala de aula. Colégio Fato, com unidades no Cochipó, Centro e agora no CPA. Acesse fatoeducacional.com.br e saiba mais. Fato Educacional, há 18 anos, desenvolvendo novas gerações para construir um novo futuro. Venha fazer parte dessa história. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação e que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
WhatsApp da CBN Cuiabá, 99803-5580. Estúdio CBN. Estamos de volta, 15 horas 40 minutos, segunda-feira, semana do Natal. Me diz aí, tá trabalhando? Tá nos últimos dias, última semana, tá descansando? O importante mesmo é seguir conosco, o Faleiro aqui de segunda a sexta, das 14 às 16 horas. Time grande aqui da CBN Cuiabá, hein? Depois que o professor João Edson, Juliana Mundel se juntaram aqui a essa bancada, eu vou dizer, nós estamos, professor, em primeiro lugar na audiência aqui das tardes. Os outros que lutem, professor, a gente tá assim. Verdade. Quem manda o time lá não ser tão bom quanto Não daqui? é? Por falar em time, vamos falar. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ó, Deus manda um palmeirense segunda-feira. A pauta é boa, mas é palmeirense, ninguém aguenta. É tipo aqui a nossa âncora do The Chapa, tá assim, a Jennifer. Mas ele trouxe sorte, porque o Fluminense tá ganhando. Tá ganhando, tá ganhando. 1-0. Na camisa do Fluminense tem uns risquinhos verdes. Tem, né? É, tricolor. Tá torcendo pro Fluminense? Tô. Eu torci pro Fluminense ser campeão da Libertadores, torcendo pra ele ser campeão mundial. Tá torcendo pro Fluminense? Eu torci pro Fluminense, inclusive contra o Boca, que eliminou o Palmeiras. E ainda imagine deixar os argentinos ganhar no Maracanã do Brasil. Aí essa gozação. Em Deus, além da Copa América, iam tirar onda eternamente. O Rio é nosso, então jamais. Onde tá o Brasil e tá a Argentina, todo lado sempre do Brasil. E o Fluminense tem uma coisa, o Fluminense faz parte daqueles times que a torcida não faz mal pra ninguém. Então a gente torce. É verdade. Time de gente fina, elegante e sincera, professor. É o Botafogo. É, legal. O Botafogo é o time bondoso, né? Ele trabalha meio-dia e o resto da tarde ele dá pros outros. Meio período. Caiu no colo, inclusive, né? Verdade. Seu Jax tá aqui. Marcela, tô torcendo pro Fluminense. Seu Jax, vai ganhar, tá dando tudo certo. O Pedro Damasceno, ele tá ali, ó, até hipnotizado, acompanhando cada lance. A gente segue aqui ao vivo também com o olho lá e o outro cá. Mas seguindo aqui o nosso faleiro com o secretário adjunto de turismo, o Felipe Velaton. Reta final, hein, gente? Eu vou pedir pro secretário depois reforçar o convite, porque no início já puxaram a minha orelha aqui no meu ponto, que você não falou o horário da reinauguração, mas tem a Samira, que é de Jaciara, está dizendo, olha, secretário, eu acho importante falar mais de Jaciara, com tantos atrativos, eu tenho a impressão de que falam muito das outras cidades, como Chapada, e às vezes não dá atenção devida, e também tem o Roberley, que falou aqui com a gente sobre a demora na reforma do aeroporto, da previsão, desse cronograma, então nessa reta final vamos responder aqui os nossos ouvintes, por favor, secretário. Já falar de Jaciara aí, só porque você falou que eu não falo, já falei do Mirante e agora também contribuindo aqui também, né? A gente também tem Vale do Chico, Jucimeira ali do ladinho aqui, Águas Quentes também, Festival de Jabuticaba, você tem Jaciara o rafting aí para levar toda a família, rapel, enfim, meu primeiro acesso, por exemplo, criança, né? Era Chapada dos Guimarães e Jaciara. Assim, eu lembro da minha adolescência, esses dias eu estava resgatando as fotos, inclusive para falar do turismo no TBT. Falei, olha lá, desci de rapel quando tinha 12 anos em Jaciara. Então, assim, meus pais propiciaram experiências no território mato-grossense que me fazem amar o turismo daqui e também nosso território. Então, pode ter certeza que a gente vai falar cada vez mais de Jaciara. Inclusive, na inauguração do Mirante de Vidro, que é o primeiro do estado de Mato Grosso, o governador prometeu um pacote de obras para todas as cachoeiras ali, para o balneário de cachoeiras, né, para a Estrada da Mulata ali, para a cidade de Jaciara. Então fica aí no radar. Quanto à obra do aeroporto, nós sofremos muito, a promessa desde a época da Copa do Mundo, a obra não saía, destelhou. Eu sei que você está me escutando aí, você fala esse aeroporto, né, a gente podia ter um aeroporto melhor, mas olha, vai lá hoje, você vai ver na sala de embarque, já mudou, um teto forrado, preto, acústico. Quando você vai na sala de alimentação, já veio novas marcas, enfim, novos empresários ali, ou seja, tem mais serviço. Tá mudando, tá dentro do cronograma.
e a gente espera que no início do ano, que é o cronograma até esse primeiro semestre do ano que vem, finalize as obras, mas a COA, que é a Central-West Airports, que é a concessionária, ela está seguindo o cronograma e tenho certeza que até o primeiro semestre do ano que vem as obras finalizam. Você entrou na secretaria esse ano, você Exato. conhecia, você é mato-grossense, já conhecia um pouco de Mato Grosso, algum local que você conheceu por conta desse seu novo trabalho te surpreendeu? Me surpreendeu voltar para os mesmos lugares que eu já tinha ido. Por exemplo, eu já tinha ido a Poconé, mas eu voltei e eu tive a oportunidade de ver com maior frequência as onças pintadas. Fazer o passeio e realmente é surreal. É incrível. Não é um passeio barato porque tem muito procura do mercado estrangeiro. Mas tem como ser acessado pelo Mato Grossense, tem como preparar barco para descer, enfim, dá para ser feito esse planejamento. É lógico que a gente quer aumentar a escala para que isso seja cada vez mais acessível para o nosso mercado interno. Então esse foi um dos passeios que me chamou a atenção. E pontos, por exemplo, como que estão fechados, que me deu a oportunidade de visitar como secretário. Um exemplo deles, a Lagoa Azul de Nobres. Está há 21 anos fechada. A mesma lagoa, com o mesmo padrão de calcário que tem em Bonito, fatura 10 milhões de reais, 10 milhões de reais por ano e recebe aproximadamente 60 mil turistas. Desde que eu cheguei, estamos lá na SACID, que é na Secretaria de Junta de Cidades, junto com a Rafaela, né, falando, vamos, topografia, adianta esse projeto, porque é um desejo gigantesco de tirar essa obra do papel, porque a gente sabe que impacta completamente a cidade de Nobres ali, em especial o distrito de Bom Jardim. Por exemplo, falando em obras, já foi dada a ordem de início de obras para a Praça de Nobres, já tem emendas dos senadores Wellington Fagundes e da Margarete Busetti para asfaltamento de toda a região de Bom Jardim, vai chegar ainda mais estrutura do investimento turístico para aquela região. E atrativos como esse que estão fechados, que são belíssimos, é um dos lugares que eu fui assim que os olhos enchem d'água e você fala assim, meu Deus, esse azul turquesa, essa água, isso aqui mais pessoas precisam acessar. Então por isso que todo dia a gente está na mesa da Cinfra junto, a gente está em parceria também com outras secretarias, a SEMA, enfim, para provocar esses projetos para que eles saiam ainda nessa gestão. Felipe Velaton, nosso secretário adjunto de turismo, conversando aqui, e eu disse que já ia colocar a última pergunta, mas a pergunta da Manuela ela é interessante. Sim. Ela diz, secretário, de forma muito pessoal, eu tenho muita vontade de conhecer aldeias indígenas e não sei nem por onde começar esse acesso. E acompanhando o Instagram, vejo que muitas pessoas de fora fazem esse tipo de turismo, também se está no radar, e ela gostaria de aproximar, né, de concretizar esse desejo junto com a família. Conta aqui, né, aproveitar esse período de férias. O senhor consegue nos orientar nesse sentido? Olha, já vou pedir para você, uma das minhas últimas postagens fala exatamente, tá até o Instagram das aldeias, tá? Tá lá, @Felipe Velaton com W, você pode seguir, mas também tem o Instagram da secretaria, da nossa marca Estado, que é @Descubra Mato Grosso. E lá tem todas as informações das aldeias, enfim, tem vídeos, fotos. E são os Alite-Parecis, que são as aldeias assim mais, vamos falar, mais comerciais. Tá em Campo Novo do Parecis, com Sapezal e Tangará, tem o Salto da Mulher, tem a Quatro Cachoeiras, que é uma aldeia dentro da cidade. Tem, enfim, tem 6 produtos de aldeias para você conhecer que foram instruídas pelo Sebrae, tá? Foram produtos formatados pelo Sebrae. E você quer mais informação? Já tô te convidando, Casa Tour, lá no Centro Histórico, na Voluntários da Pátria, para você pegar o material. Tem um material específico das aldeias indígenas e é por isso que a gente está abrindo a casa. A gente está abrindo a casa para receber você que está me escutando, para você pegar materiais turísticos do nosso estado, para você poder viajar, para você levar para os parentes aí nesse final do ano, para ser uma central de informação para você, matogrossense, que quer descobrir tudo isso que é seu. Então, @Descubra Mato Grosso. E a inauguração da casa, ela vai estar aberta a partir... A gente funciona no horário comercial, mas excepcionalmente nessa quarta-feira, das 18 às 22, a gente vai abrir a casa, comida com a Brasel, artesanato com o PAB, enfim, vai lá pegar o seu material turístico, conhecer, vivenciar as experiências, porque turismo é experiência, você tem que vivenciar. A partir do momento que você arrepia, que você sente, que enche os olhos d'água, você fala assim, é aqui. A gente resgatou a casa porque em 2002, quando ela foi para lá, no governo Blairo Maggi, o Blairo tinha
uma estratégia de fazer toda a reforma das igrejas. Ele fez, investiu na Senhor dos Passos, na São Benedito, na Igreja Bom Despacho, que é a nossa Notre Dame, enfim, revitalizou todo o centro histórico. O Mauro está seguindo esses mesmos passos, está passando recurso também para a Igreja da Boa Morte, passou recurso para Senhor dos Passos, vai vir recursos dos deputados também para São Benedito, e aquele casarão do século XVIII, que é a casa do turismo, tem que estar aberta para o público. Pra você ter uma ideia, tinha uns materiais que ficava Araguaia, Pantanal, Cerrado e Amazônia. E ninguém entendia o que era aquele material que estava ali, vamos falar, para colocar folhetim. E aí, pesquisando os arquivos antigos, a gente pesquisou que cada um representava um polo e vinha um material de cada polo. Eu falei, vamos reviver esses polos. Vai ter a varanda do turista com a rede das bordadeiras de Várzea Grande. Enfim, você vai poder ver o artesanato. E quer mais informação do turismo? Para no centro, ali tem estacionamento. A gente pode encostar. Para o evento, como vai vir muitos casos, você pode estacionar na Voluntários da Pátria. Mas quarta-feira, dia 20, das 18 às 22, vai lá viver o centro histórico, vai viver um casarão e vai viver o turismo. Vamos, professor? Vamos. Opa. Convidados. Que dia 20? 20, quarta-feira, sai do trabalho, já pega o centro, estaciona ali na Voluntários da Pátria ou vai de Uber e conhece a Casa do Turismo, que vai ser sua, que já é sua, mas vai estar de portas abertas. Caminhando para a reta final, e a minha língua vai coçando, eu imagino que a do professor também, o ouvinte já questionou, né? Ainda não recebi sua figurinha aqui não, seu Pinheiro, mas é inevitável também. Colocaram aqui pra gente a falta ali, entre aspas, de ver a atuação de Felipe Velaton na Câmara, também Diego Guimarães, e também citaram aqui o Brunini, e você lembrou de mais alguém? Marcelo Bussic. Aí a gente quer... Gilberto passou lá, mas não ficou muito tempo, foi pro governo, tá? Mas a régua era mais lá em cima, né? O senhor acha, professor, tem essa impressão? Não, é tanto assim, que são pessoas que não foram só vereadores. Eles ocuparam outros cargos, o Bussic na secretaria no município, o Gilberto hoje é secretário de saúde, né? O Diego extremamente qualificado, né? O Velaton. Eu posso falar à vontade, porque quase todos eles foram meus alunos, então eu tenho... Não, se tem alguém que pode falar o que quiser, é o senhor, professor. Direito assim, também? Direito. Reta final do ano, é um momento importante também, porque em breve, né, o parecer do Tribunal de Contas deve chegar para a Câmara avaliar, e a gente quer ouvir você, como é que tem acompanhado a desenvoltura dos vereadores, o trabalho da oposição, você que já esteve lá, pode falar com mais propriedade. Você falou do apontamento do Tribunal de Contas do Estado. Eu já tinha feito o apontamento, quando era vereador, das pedaladas fiscais. E aí eu quero parabenizar, até você falou do meu colega, que era da Comissão de Orçamento e Finanças comigo, Marcelo Bussic, que é auditor do Tribunal de Contas. E ele era mais low profile, não divulgava tanto trabalho, mas era um dos melhores da Câmara. E eu posso falar que a gente já fez esse levantamento falando que Cuiabá já tinha pedalado, né, em contas, ou seja, deixou de pagar mais de 300 milhões já na época. Então tá vindo esse relatório de um verdadeiro, em que se parece, dentro do relatório, um verdadeiro calote. Então Cuiabá, né, parece, né, dentro do relatório, né, assim, eu tô falando parece, a palavra parece, porque hoje eu não estou revestido do cargo. E para não tomar processo, a gente toma muito cuidado com as palavras. Mas segundo o relatório, Cuiabá está endividado. É uma cidade que dá calote e, infelizmente, isso chega no bolso do cidadão. Por isso que está tendo agora cobrança para estacionamento na rua, taxa de lixo. Você tem que fazer novas receitas através do quê? De novos impostos. Cuiabá está subindo impostos por quê? Porque diminuiu a arrecadação e fez mais conta do que receita. É igual na sua casa. Se você ganha um salário e você gasta além do seu salário, você sabe qual que é o caminho. Dívida. E é assim que Cuiabá está hoje. Então, quando a gente fala da Câmara Municipal, essa fiscalização desses novos tributos, né, e de tantas coisas que têm acontecido na cidade, é por isso que a população fala, e aí, e você na Câmara de novo? Hoje eu estou num projeto que me faz muito bem, é uma missão também para mim, que é o turismo. Mas Cuiabá sempre, né, vai ter um olhar especial da minha pessoa quanto ao trabalho legislativo e também para os projetos do executivo. Tanto que eu tenho falado com os deputados, por exemplo, falei com o deputado Fábio Garcia, falei, olha, a gente precisa, né, quando ele está na Casa Civil, a gente precisa pensar a arborização de Cuiabá. Cuiabá,
a questão climática não é mais só uma questão estética, é uma questão de saúde pública, né? Você vê o plano de arborização de outras cidades fora, né, até do Paraná, há um plano de arborização. Por quê? Eu preciso derrubar a temperatura. Porque muita gente está indo para a Chapada. Porque cada 100 metros que você sobe, você derruba 1 grau. Então ela diminui pelo menos 5 graus. Então, assim, como que a gente vai derrubar a sensação térmica aqui em Cuiabá? Mais qualidade de vida. É com arborização, é pensando nessa cidade planejada. Então, eu sinto falta de algumas discussões, mas eu entendo que os vereadores que estão lá, né, cada um tem sua pauta, escolhe seu formato de trabalho. Não estou aqui para julgar o trabalho alheio, mas com certeza a gente precisa de uma oposição que é sangue no olho, enfática, né? Mas a gente respeita o trabalho dos vereadores que ali estão. O relatório do Tribunal de Contas é muito detalhado. Ele foi feito de uma forma que não deixa dúvida exatamente para nada. Números, a forma foi colocado, o texto inclusive é bem didático. É raro você ter um texto de um tribunal com aquele cuidado. Eu falo que quem fez caprichou. Se o senhor falou, eu vou até ler, inclusive. Fantástico, o relatório Vou ver nos mínimos detalhes, professor. Se fosse uma petição, a gente ia falar assim, o juiz vai sentenciar no primeiro parágrafo. Mas não é. E a gente caminha para a reta final, 15 horas e 55 minutos.